E aí, tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Henrique e este é o Semente da Sabedoria. O tema de hoje é cuidado com a aparência. As aparências enganam. Olha esse texto, que incrível. Em Atos, no capítulo 13, no verso 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro ou mago, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar Jesus. Bar Jesus. Essa história é incrível. A história de Paulo, é, saíram algumas pessoas para pregar, né, para mestrar o evangelho, foram escolhidos alguns, né, para o ministério e tudo mais, Barnabé, Saulo, Saulo separou, e quando Paulo chegou para pregar a palavra lá, esse cara chegou, o nome dele é Elimas, tá? Elimas. E eu quero mostrar para vocês nessa história algo que é corriqueiro nosso, que acontece muito. Olha que incrível esse texto no verso 6, só o verso 6 basta. E havendo atravessado até a ilha de Pafos, começa aí. Pafos significa fervente, quente, né? Fervente é algo quente. Existem muitos lugares que estão assim, pipocando, né? Estão ferventes, quentes, são assim, lugares que as pessoas querem ir, igrejas. Nossa, aquela igreja ali é fervorosa, aquela igreja é crente, aquela igreja ali, o povo é do reteté, aquela igreja ali é cheia de gritaria, você entra lá, você sente uns arrepios, é uma coisa muito quente, fervorosa, né? Aí continua, eles encontraram um certo feiticeiro, que em algumas traduções também são magos. Feiticeiro não é o que você pensa aí, que você acha que é um bruxo, sei lá, um macumbeiro negro. Não. O mago naquela época eram as pessoas sábias, eram considerados, eram chamados de sábios, eram os astrólogos, por exemplo, que descobriam as coisas através das estrelas e tudo mais. Eram pessoas sábias de conhecimento, que sabiam fazer algumas coisas, que usavam a sua sabedoria para fazer algumas coisas bem diferentes e poderosas. Eram considerados os sábios, os gurus da época, tá? Por isso que o nome em algumas traduções é dado de mago, tá? Mago ou feiticeiro. É diferente da feitiçaria que talvez você está imaginando, que é feitiçaria de, sei lá, candomblé, magia negra, esse tipo de coisa, tá? Não é, eram pessoas extremamente sábias, cheias de conhecimento, eram pessoas bem cultas, né? Que sabiam fazer várias coisas. Então, esse Elimas era alguém muito sábio que estava num ambiente fervoroso. Outra coisa, ele era um judeu, tá? Vai ligando a história, ele era um judeu. Então, um judeu extremamente respeitado, né? Judaísmo na Bíblia sempre foi o povo respeitado, o povo cuidado por Deus, né? Ele era um judeu. E o nome dele era Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Olha isso. Então, ele era um judeu, vou colocar nos dias de hoje, era um crente, chamado de filho de Jesus, né? Chamado aí de Bar Jesus, ou filho de Jesus, e ele estava no ambiente fervoroso, no ambiente quente. Talvez em uma igreja hoje aí bem fervorosa, tem um filho de Jesus aí chamado de Bar Jesus, né? E muito sábio, sabe muito da palavra, sabe muito de manejar as pessoas, de falar de oratória e de tudo mais. Mas tem um detalhe, ele era um falso profeta, tá? Ele era um falso profeta. Olha o que ele estava fazendo. O qual estava com um representante do país. Ele estava com pessoas altas, de classes altas, tá? Sérgio Paulo, um homem prudente. Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Então, esse Bar Jesus estava com Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo era um homem prudente que queria ouvir a voz de Jesus, ouvir falar sobre Jesus. Mas Elimas, o feiticeiro, olha para você ver, o nome dele era Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpretava o seu nome, mas era chamado de Bar Jesus.
resistia-lhes, o feiticeiro resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda, procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Olha isso. Então, tem falsos profetas, tem pessoas aí que a aparência dessas pessoas é ótima. O cara tá sempre no mover, tá sempre no culto, sempre no monte, né? Sempre onde tem um ambiente fervoroso, ele tá lá, né? Ele se autodeclama de Bar Jesus, ele se autodeclama de filho de Deus, de profeta, é uma pessoa muito sábia, tem muito conhecimento e tal e tal. Tá no meio de pessoas grandes, né? Esse aqui estava lá com o representante do país, mas o que ele queria? Ele era um falso profeta e ele queria perverter a fé, não queria deixar a verdadeira palavra do Senhor chegar às pessoas, né? Falsos profetas. Então, cuidado com as aparências, tá? Cuidado. Não é só porque a pessoa está sempre nos ambientes fervorosos, sempre nos cultos, não falta um culto, não falta uma reunião, não falta uma subida no monte, não falta uma campanha. Não é só porque ele se autodeclara como um filho de Deus, não é só porque ele conhece a Bíblia, tá? A Bíblia, todo mundo conhece hoje em dia. Quem não é crente, quem é crente. E o diabo sabe a Bíblia de capa a capa, né? De capa a capa. O diabo tentou ganhar Jesus lá na tentação com versículos da Bíblia. Então ele sabe, todo mundo sabe a Bíblia, isso não quer dizer nada. Você pesquisa na internet, tem tudo sobre a Bíblia. Qualquer pessoa é capaz de preparar um sermão ou copiar um sermão da internet. É só copiar e colar, repetir as palavras. Então isso não quer dizer nada. Você precisa saber qual a mensagem que está saindo da boca dessa pessoa e quais os frutos que ela tem frutificado, porque árvore ruim só dá fruto ruim e árvore boa só dá fruto bom, tá? Então não fica olhando as pessoas com seus olhos naturais, só vendo, nossa, lá ele tá pipocando, tá pulando, tá falando em língua, sei lá o que. É mais importante você abrir o seu ouvido e fechar os seus olhos nessa hora, tá? Não veja a aparência, ouça o que a pessoa está falando. Qual a mensagem que está saindo da boca dela, tá? Perceba os frutos que ela dá. Quais são os frutos, tá? Mas principalmente a mensagem. Porque o falso profeta, a mensagem dele que é corrompida, tá? Apocalipse fala e sempre houveram os falsos profetas, mas haverá falsos profetas poderosos que até mandarão fogo do céu, farão coisas terríveis. Mas a mensagem dele é corrompida. Se as pessoas olharem só para a aparência, vão ser enganadas. Mas se prestarem atenção na mensagem e perceberem os frutos, não serão enganados, tá? Então, se você já foi enganado alguma vez, com certeza já foi, né? Muitos de nós já fomos. Não seja mais enganado. Pare de olhar a aparência, tá? O que conta é a mensagem, tá? Se a pessoa quer te tirar da fé de Jesus, vaza, é um falso profeta. Se a mensagem dele é cristocêntrica e está em total coerência com a Bíblia, tá? Coerência com a Bíblia, aí sim, aí você olha os frutos são bons, ok, vai indo, né? Vai conhecendo as pessoas, mas não julgue uma pessoa como profeta de Deus só pela aparência e também muito menos ou tão pouco julgue que uma pessoa não é de Deus só por causa da aparência, tá? Só porque às vezes a pessoa não pipoca, não está em cima de monte, não pula, não grita, não quer dizer que ela não seja de Deus, tá? Ouça a mensagem e perceba os frutos. Se é que você quer viver uma vida sem ser enganado, né? E sem ser agredido e perder algumas coisas, tá? Agora, se você gosta de ser enganado, use seus olhos aí e acredite em tudo que você vê, tá bom? Vamos orar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos ensinado, Pai. O Senhor
tem aberto os nossos olhos para que nós possamos ver com clareza espiritual. O Senhor tem nos dado sabedoria de discernimento para que a gente possa perceber quem é trigo e quem é joio, quem é falso profeta e quem é lobo, e quem é verdadeiramente profeta e filho do Senhor. Que o Senhor não nos deixe enganar. Na sua palavra está escrito que se não fossem abreviados os dias, Pai, até os escolhidos seriam perdidos, seriam enganados. Então que o Senhor nos dê essa sabedoria, esse discernimento, essa revelação, para que não caiamos em golpes, em falcatruas de falsos profetas, mas que possamos sempre andar em coerência com a Tua palavra, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, nos guarde, nos dirige, em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir de agora, tá? Comece a olhar as pessoas com olhos diferentes, tá? Não veja, não julgue só pelo que você vê, tá? Ouça, sinta, perceba, ore, peça discernimento de Deus, tá? Para que você não caia nas mãos de lobos devoradores. Que o Senhor nos guarde. Fique com Deus. Um abraço.